Daqui a pouco vão estar condenando o médico. Você vai fazer um exame de uma DST. Ah, ele falou que eu tenho DST. Onde é que a gente vai parar? A Justiça do Rio Grande do Sul... Vocês estão ouvindo bem o que eu vou falar aqui? Presta bem atenção. A Justiça do Rio Grande do Sul condenou o Luciano Hang, que é dono das lojas Havan, condenou por difamação e injúria, ou seja, numa pena que estabelece pena de prisão por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Rickel. A sentença estabeleceu penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 4 meses de detenção em regime aberto. As penas foram convertidas em prestação de serviços e pagamento de indenização. Hang foi condenado porque ele chamou esse Humberto Rickel de esquerdopata. E chamou ele de esquerdopata e sugeriu que ele fosse para Cuba depois que esse arquiteto liderou uma campanha contra a instalação de uma estátua em frente a uma filial da Havana no estado do Rio Grande do Sul. Então, na propriedade do Luciano Hang, ele fez uma van que gerou emprego, e dentro da propriedade dele ele quis pôr a Estátua da Liberdade, como ele põe nas lojas dele. Aí vai um arquiteto, a maioria é igual professor de história, né? E chega lá e faz protesto, não vai pôr, não vai fazer na sua propriedade privada o que você quer. Aí ele chamou outro, ô esquerdopata, vai para Cuba. Aí a justiça condena ele com reclusão. Tudo bem que converteu, tudo bem que dá para recorrer. Mas tá aí o medo que você falava, Luiz Arthur Nogueira. Exato, exato. E o Luciano Hang, que deu exemplo na tragédia do Rio Grande do Sul, sendo o primeiro empresário a pegar os seus recursos próprios e ir lá socorrer a população daquele estado. A Globo News só faltou falar que ele causou a tragédia. Exato. É quase uma punição, porque essa medida ela vem lá do Rio Grande do Sul. Então é quase como se eu estivesse punindo um empresário brasileiro. É verdade, menina. Vamos ligar esses pontos. Foi a Justiça do Rio Grande do Sul. É quase como se fosse uma punição. Não além de ser uma perseguição aos opositores, porque todo mundo sabe qual é o posicionamento do Luciano Hang em campo político, é quase uma punição porque ele ajudou os civis de lá e porque foi dito a verdade. A mão pública não estava chegando lá. O governo federal até hoje não liberou o dinheiro que disse que ia liberar para ajudar o Rio Grande do Sul. Não existe. A mão pública chega assim, ela tira. Ela chega tirando. É verdade, é verdade. Ela chega só tirando. É quase uma punição. É assim que a esquerda trata os seus empresários, uma pessoa que fomenta emprego. E essa história da liberdade, da Estátua da Liberdade, primeiro que ele tem liberdade para fazer isso dentro da propriedade privada dele, e todo mundo sabe que é uma simbologia, uma referência aos Estados Unidos, tendo em vista que lá é o país que simbolicamente no Ocidente representa a liberdade. É isso, e ele tem o direito de fazer isso. Qual é o problema? Agora é interessante que quem é mais à direita é chamado de fascista, é chamado de genocida. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou 4 anos tendo a sua imagem sendo difamada, caluniada pela imprensa inteira. Chamar de genocida pode. Chamar de fascista pode. Chamar de nazista pode. E nada é feito. Veja, é calúnia, é difamação. E ele sim, né? Porque eu sou até um pouco mais reticente. Pode. E você sabe que o filho está envolvido com uns negócios misteriosos lá em Cuba, né? O que chamou. Mas é interessante porque, assim, o crime de difamação, alguns liberais defendem que se você não teve, de fato, ali algum tipo de dano moral e tal, isso não prejudicou a tua imagem, você pode deixar para lá, né? Você deixa passar. No caso do ex-presidente, ele teve a imagem prejudicada, porque muita gente que se informa pela velha imprensa, que não tem acesso a outras informações, realmente acha que o Bolsonaro e toda a direita são demônios. Ou seja, temos de fato um peso ali, de fato essa imagem foi lesada. Agora um arquiteto chorão sendo chamado de esquerdopata. Não, e outra, é uma retorção. O cara foi na frente da loja dele, começou a fazer hilariê, falou, pô, esquerdopata, vai pra Cuba.
Cadê a injúria, a difamação? Oh, meu Deus! Assumiram que esquerdopata é uma coisa negativa e que talvez sejam. Pois é. Olha, Pavinato, e principalmente os professores aqui da sala, né, da nossa bancada. O pior problema da humanidade é a ignorância. Venezuela chegou onde está por falta de investimento em massificação da educação. No caso da Estátua da Liberdade, talvez esse arquiteto ele tenha se enganado, né? Talvez seja um engano por parte desse senhor, que a Estátua da Liberdade, que representa a deusa Libertas, foi um presente da França, que é um país de regime socialista há muitos anos. Então já começa por aí. Há uma inversão de valores. Segundo, no que diz respeito a esse tipo de movimentação do Poder Judiciário, de alguns magistrados do Brasil que são ativistas em relação à esquerda, eu, como empresário, sou o único condenado à prisão por não ter usado máscara durante a motociata do presidente Bolsonaro, ao qual eu fui um dos organizadores, e a qual nós arrecadamos 45 toneladas de alimentos na época. Nós faríamos 1000 vezes novamente o que fizemos. Eu, Luciano Hang, entre outros empresários importantes em relação ao povo. O que não pode é ativismo judiciário. Ativismo judiciário. A coisa é uma vergonha. Em primeiro lugar, é ver, não é, uma juíza ou um juiz considerar que isso é uma difamação, uma injúria, algo grave. Esquerdopata vai para Cuba. Daqui a pouco vão estar condenando médicos. Você deu o diagnóstico de câncer. Ah, ele me chamou de canceroso. Você vai fazer um exame de uma DST. Ah, ele falou que eu tenho DST. Onde é que a gente vai parar? Porque a única coisa que o funcionário público do judiciário hoje mostra serviço dos chamados crimes de opinião, crime de fala. Ah, falou. Ah, os rigores da lei. Agora, tráfico. Tá adoidado. Maconheiro agora tá de boa. O tráfico agora consegue fazer um iFood da maconha fácil, que é só entrar dentro dos parâmetros, né, que foram definidos ali. E é por isso que a lei não tem parâmetro. É por isso que a lei brasileira, que foi desrespeitada, que foi rasgada, que foi usada de papel higiênico e guardanapo ao mesmo tempo. Imagina isso, hein? Usar de papel higiênico e guardanapo, aí eles proferiram essa decisão. A lei não coloca parâmetro justamente para não formar um iFood da droga. Desculpa usar iFood aqui, que isso vem mais fácil à mente da gente. O tráfico hoje consegue se organizar sem perder gente, sem ver criança indo para a FEBEM, você tem que pagar advogado para a criança ou para o aviãozinho. Então ele consegue se organizar melhor. E quanto isso não gera de economia para o tráfico em advogado, em custo judicial, etc, etc. É uma maravilha. É uma maravilha. Aí a gente vê, tem um entendimento formado no CNJ, assinado junto com a OAB, das mães presas. Mulher presa que tem criança em casa, que é mãe de criança pequena, que é gestante, não pode ficar presa em regime fechado. Pode ficar presa em regime fechado, mas regime fechado não, em prisão domiciliar. Ela pode ficar em reclusão em regime domiciliar. É o entendimento, foi assinado, foi celebrado. Ah, vitória das mulheres. Aí você vê a rainha do tráfico no Rio de Janeiro foi para casa e ela não tinha bom antecedente. A rainha do tráfico era a rainha do tráfico, como o nome já diz, não preciso desenhar para vocês. Agora a gente vê aqui, a mulher condenada por tráfico, porque tem filho menor de 12, foi para casa. E a cabeleireira, que também não tem antecedente, porque escreveu com batom uma frase maldita de bandido que o ministro usou, está lá presa. Como se ela não fosse mãe, como se ela não fosse gente. Aí a gente vê esses acenos todos, a gente vê o estado do Amapá em pé de guerra com uma população inteira, tendo que observar a lei do tráfico, porque está uma guerra entre o Comando Vermelho e o PCC pela rota da droga. Aí você olha a região da Amazônia, em especial na fronteira com a Venezuela, o PCC é o síndico da área. Você vai nos morros do Rio de Janeiro,
vale a lei do tráfico. A ministra da Igualdade Social, a Aniele Franco, não foi lá, não usou capacete, a lei que vale aqui não é a lei do Estado, é a lei do narcotráfico. Ela não falou com essas palavras, mas ao explicar que ela não usa o capacete, ao dizer que ela não pode usar o capacete ali porque podia levar um pipoco, isso fica claro. Só se a gente for muito burro para não entender. Aí você não pode chamar de burro, porque aí é difamação, não sei o quê. Então você vê a justiça hoje sentando o martelo em palavras, mas a ação corre solta.